Olá, meu caro aluno, olá, minha prezada aluna. Vamos prosseguir aqui com as nossas aulas e nesta aula nós vamos estudar o estorno do crédito. Mas antes de estudar o estorno do crédito, é necessário rememorarmos o que vimos na aula passada sobre o direito ao crédito quando nós temos operações isentas ou não tributadas. Então vem comigo na telinha para recordarmos isso. Observe que nós temos sempre que raciocinar em termos de entrada e saída da mercadoria. Então, entrada, e aqui leia-se também quando é serviço, serviço tomado, e saída da mercadoria. Então, quando a mercadoria ela entra tributada e sai tributada, ou o serviço é tomado tributado e depois prestado tributado, eu vou chamar de entrada e saída só para facilitar, eu sempre vou ter o direito ao crédito. Nós vimos isso na aula passada. Então eu vou ter destaque do imposto aqui via de regra, tá? Na nota fiscal de aquisição da mercadoria ou do serviço tomado, a grande regra é que eu tenho destaque do imposto. Apesar que algumas situações específicas de legislações estaduais ou até de legislação nacional em que eu não tenho destaque do imposto na operação tributada. Eu vou te dar um exemplo, o Simples Nacional. No Simples Nacional, em algumas situações, o estabelecimento pode aproveitar o crédito, o estabelecimento que está adquirindo junto a uma empresa do Simples, pode aproveitar o crédito relativamente àquele imposto, aquela parcela de ICMS, é bem reduzida, é verdade, mas em relação àquela parcela de ICMS que a empresa fornecedora do Simples Nacional paga lá na DAS, no documento, né, de arrecadação do Simples, no DAS, que é um documento de arrecadação unificada de vários tributos federais, do ICMS dos estados e do ISS dos municípios. Então, aquele valorzinho pode ser creditado pelo adquirente em algumas situações específicas da legislação do Simples, e nesse caso não tem destaque do imposto, embora o crédito possa ser feito. Mas, via de regra, eu vou ter a nota fiscal com o destaque do ICMS. Sob o mesmo raciocínio, quando a operação vem isenta ou não tributada, aí não existe destaque do imposto e nem mesmo qualquer imposto cobrado na operação anterior. Então, imposto na operação anterior é zero. Se não tem destaque do imposto e nenhum imposto cobrado na operação anterior, então não tem dúvida. O ICMS aqui não pode ser objeto de crédito. Mesmo que eu tenha uma operação tributada na saída, como o imposto foi zero na entrada, nunca vai haver direito ao crédito nessa circunstância. E por fim, eu tenho quando a operação é tributada, então o imposto vem destacado no documento fiscal, ou excepcionalmente, igual ao exemplo do Simples, ou algumas hipóteses de legislação local, o imposto foi cobrado na operação anterior, mas não foi destacado, por isso que é importante conhecer a legislação para saber se teve imposto cobrado. Enfim, teve imposto cobrado na operação anterior ou prestação anterior, só que a saída que vai ser dada é uma saída que é isenta ou não tributada, a prestação de serviço é isenta ou não tributada. Pois bem, nesse caso, eu digo que não credita. Por que que não credita? Porque há exceções a essa regra. Muito bem, essas exceções nós veremos daqui a pouco. Seguinte, acontece que muitas vezes quando ocorre essa situação aqui, ó, que você está vendo, de uma entrada tributada, muitas vezes quando acontece essa situação, eu não tenho previsibilidade, eu tenho uma interrogação se a minha operação futura vai ser tributada. Eu vou te dar um exemplo. Uma empresa que adquire matéria-prima, uma empresa industrial que adquire matéria-prima, e essa matéria-prima ela serve tanto para fabricar mercadorias que vão compor operações isentas ou não tributadas, como serve para fabricar mercadorias que vão sair em operações tributadas. Dada esse fato,
nós não temos, em algumas circunstâncias, a previsibilidade da ausência de direito ao crédito. Eu não sei que vai acontecer essa situação aqui. Como que eu resolvo essa questão? É aqui que entra o estorno. Se quando a minha mercadoria entrou, ou eu tomei o serviço, contratei o serviço, havia imposto cobrado na operação anterior, eu fiz o crédito, então aqui, ó, eu fiz o meu crédito, só que depois ocorre essa situação aqui, que elimina o direito ao crédito, qual a minha solução? Estorno. É só eu estornar, anular esse crédito que eu fiz anteriormente. Para ficar mais claro para você, eu remeto ao artigo 21. O artigo 21 da Lei Candir estabelece que o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada for objeto, então tem que fazer estorno, quando for objeto o serviço ou a mercadoria entrada de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada. Então, quando entrou a minha mercadoria para revenda, eu não tinha previsibilidade se venderia isento ou não tributado. Não tendo essa previsibilidade, eu fiz o crédito. Só que depois eu vendi isento ou não tributado e não tenho direito ao crédito. Eu cometi uma infração? Não. A legislação exige que eu anule o crédito que fiz, que eu faça o estorno. Sobre esse estorno, há todo um procedimental, e esse procedimento você vai conferir no passo a passo elaborado pelo professor Dimas, o passo a passo desse módulo 3. Muito bem, então, a mercadoria entrou em uma operação tributada, via de regra eu terei direito ao crédito, só que depois ela sai não tributada. Se quando ela entrou, eu tinha a previsibilidade, então se nesse time aqui, ó, nesse momento, era previsível que eu ia fazer essa operação não tributada ou isenta, nesse caso eu já nem faço o crédito, eu não credito. Se era previsível, eu não credito. Porém, se não havia previsibilidade, se era imprevisível nesse momento, eu vou fazer o crédito normalmente, tá? Era imprevisível, eu não tinha previsibilidade de revender isento. Se eu não tinha essa previsibilidade, eu fiz o crédito. Nesse caso, é que entra na jogada o estorno. Então, é nesse caso que eu faço o estorno, quando a circunstância era imprevisível no momento da entrada. Portanto, eu anulo o crédito. Isso é que é estorno. Lembrando que eu tenho exceção à regra do estorno, porque há situações em que, mesmo eu vendendo isento ou não tributado, há a manutenção de crédito. Então, veja, a empresa adquiriu matéria-prima para o seu produto, adquiriu tributada, com o imposto cobrado na operação anterior. Aí vendeu isento ou não tributado. Não tinha previsibilidade, se creditou. O que ela faz? Vai lá e estorna. Quando que o estorno não será exigido? Quando tiver uma expressa norma conferindo o direito à manutenção de crédito. Ou seja, a norma que deu a isenção considerou a operação isenta, mas também determinou que o crédito poderia ser mantido. Então, benefício duplo. Para você entender direitinho, confere comigo aí na telinha o que estabelece a Lei Candir. A Lei Candir estabelece que deliberação dos estados, então aqui essa norma é o convênio do ICMS, que tem as regras de ratificação dentro do estado, por deliberação dos estados, na forma do artigo 28, poderá dispor que não se aplique. Então, a deliberação dos estados poderá dispor, o convênio poderá dispor que não se aplique no todo ou em parte a vedação prevista no parágrafo anterior, que é a vedação ao crédito nas operações
isentas ou não tributadas de saídas e prestações de serviço. O mesmo convênio que considera isento, por exemplo, o leite pasteurizado tipo B, o mesmo convênio, ele pode dizer, ó, é isento, mas pode manter o crédito. Só para dar um exemplo. Então, quando eu tenho a entrada com crédito e a saída zero, qual que é a minha regra? Eu não faço crédito. Aprendemos isso. Mas quando eu tenho entrada com crédito, a saída zero, mas eu tenho um benefício de manutenção de crédito, ou se for exportação, a gente já viu, então sim, eu posso manter o crédito. Perfeito? Ficou claro? Eu não preciso estornar. Se o meu benefício de isenção, por exemplo, isenção de produto da cesta básica, é isento, mas não fala nada de manutenção de crédito, então eu tenho que fazer o estorno. Tem uma isenção para caderno escolar. Caderno escolar não vai ser tributado. Então, nesse caso, se tem isenção para caderno escolar, eu tenho que ver se tem benefício da manutenção de crédito ou não, para que eu faça o estorno. Perfeito? Eu também não vou ter estorno nessa circunstância aqui. Não se estornam os créditos referentes a mercadorias que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior. Então, aqui eu vou ter as exportações. Quando eu tiver exportação, a exportação, nós vimos na videoaula passada, é equiparada à operação tributada. Então, na exportação, eu não preciso estornar o meu crédito, não preciso anular o meu crédito. Tá certo? A exportação é imune, não tem imposto na saída, é uma não incidência, porém, eu não preciso anular o crédito. E a Lei Candir estende isso a outra imunidade constitucional, que é a do livro, do jornal, do periódico e do papel destinado à sua impressão. Então, no caso também de operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, se eu tiver papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, eu também, no caso do papel, eu não preciso fazer o estorno do crédito. Perfeito? Então isso é muito importante também. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O estorno, ele não se restringe às operações isentas ou não tributadas. O estorno, você vai observar que ele se estende a outras hipóteses. Então eu tenho estorno, tá? Quando for utilizado em fim alheio à atividade do estabelecimento. Quando a mercadoria perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. Então, da mesma forma que eu tenho estorno, quando eu adquiro uma mercadoria para revenda, ou quando eu integrei ou consumi no processo de industrialização e depois eu promovi a saída não tributada ou isenta. Então, nessas duas circunstâncias que já avaliamos, tanto quando eu adquiro tributado e vendo isento ou não tributado, quanto quando eu adquiro matéria-prima tributada e vendo isento ou não tributada, na situação aí de industrialização, nessas duas circunstâncias, eu tenho que fazer o estorno. Mas eu vou fazer o estorno nessas outras duas situações que eu acabei de mostrar para você. Então, primeiro, eu faço estorno quando a mercadoria for utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento. Vou te dar um exemplo. Uma indústria de material de limpeza adquiriu lá a matéria-prima para produzir material de limpeza e vender. Aí ela usou o material de limpeza como material de uso ou consumo. Então, nesse caso, foi utilizado em fim alheio à atividade do estabelecimento. Foi consumido na limpeza do estabelecimento e não para revender o produto industrializado. Fim alheio à atividade do estabelecimento. A atividade do estabelecimento é comercial, então eu tenho que estornar aquele crédito. E por fim, sempre que houver aqui o perecimento, a deterioração da mercadoria, ou então o seu extravio, aqui muito comum, roubo e furto. Sempre que isso acontecer, roubo, furto, extravio, a mercadoria perecer, deteriorar-se, eu não vou ter a operação subsequente. Quando a mercadoria entrou,
por exemplo, gêneros alimentícios, quando esses gêneros alimentícios entraram, eu fiz o crédito porque veio tributado e eu ia revender esses gêneros alimentícios. Só que aí os gêneros alimentícios foram deteriorados, estragaram, né? A situação é essa, pereceu, estragou, venceu. Isso é muito comum em supermercado. O supermercado adquire o produto e aquilo vence, né? O prazo de validade vence. Então a mercadoria, nesse caso, pereceu. Eu não posso mais vender mercadoria vencida. Então, como não vai ter operação posterior, eu tenho que estornar o meu crédito. Bom, isso esclarecido, nós então temos as hipóteses de estorno bem configuradas. Nas operações isentas ou não tributadas, quando não há manutenção de crédito, quando não é exportação e quando não é papel imune com que estamos trabalhando nas operações. Também na questão da utilização em fim alheio à atividade do estabelecimento e, por fim, perecimento, deterioração ou extravio, aí compreendido furto e roubo. Perfeito! Muito bom! Então, essa foi uma visão geral da questão do estorno para você. Mas eu vou um pouco além. Você pode baixar a qualquer momento que quiser, está disponível já nesse módulo 3, o PDF com 5 passos para o estorno do crédito. Há também um vídeo animado e ilustrado que traz de uma forma diferente esses 5 passos para você. E eu vou aqui para fechar as videoaulas do módulo, eu vou trazer aqui rapidamente quais são esses 5 passos para você. Pode ser? Combinado? São 5 passos. É o que você vai encontrar no PDF, uma visão geral. Lá está tudo mastigado, tudo detalhado. O professor Dimas mastigou, detalhou para você os 5 passos. O primeiro passo, a ocorrência da hipótese de estorno prevista em lei. Então tem que verificar se teve saída isenta que não era previsível, ou se houve um extravio, ou se ocorreu uma situação de utilização em fim alheio à atividade do estabelecimento. Esse é o meu primeiro passo. Segundo passo, tentar identificar o ICMS creditado. Em algumas situações, eu consigo identificar perfeitamente o crédito. Às vezes é uma operação isolada, uma compra e venda, então eu consigo identificar quando eu creditei e quando eu vou dar a saída, eu já sei qual é o lançamento que eu tenho que estornar. Mas às vezes não dá. Por exemplo, uma indústria ela compra muita matéria-prima e tem alguma matéria-prima que sai isento, o produto resultante da industrialização. E tem outra que sai para exportação. Quando sai isento, como não tem manutenção de crédito, eu tenho que estornar. E quando exporta o produto resultante da industrialização, eu não estorno. Então, eu tenho que, às vezes, achar um jeito de calcular esse estorno, porque eu não identifico perfeitamente qual foi o lançamento estornado. Então, no seu passo a passo, em PDF, você tem lá detalhado pelo professor Dimas, certinho essa situação. Se eu consigo identificar o estorno, beleza, eu vou lá e já estorno. Qual que é a operação cujo crédito eu tenho que estornar? Mas se eu não consigo identificar esse estorno, às vezes pela fungibilidade da mercadoria, às vezes por ser insumo, tá? Então, em todos esses casos, seja por fungibilidade, né, quando é um bem fungível e eu não consigo identificar qual que saiu isento na revenda e qual que exportou, ou mesmo questão de insumo, eu não consigo identificar se o meu insumo, se a minha matéria-prima, se ela foi usada no produto isento ou se ela foi usada no produto tributado, eu não consigo identificar isso. Então, nesse caso, não dá para ver o estorno. Quando isso acontece, está lá detalhado no passo a passo também, eu tenho que calcular o valor do estorno. E aí, para calcular o valor do estorno, eu tenho 3 critérios. Eu tenho a alíquota sobre o preço mais recente, eu tenho a possibilidade de uma proporção matemática e, para algumas situações, a própria legislação ela estabelece um critério de estorno. Todos esses critérios possíveis, essas 3 possibilidades, estão lá no vídeo animado e ilustrado para você e depois mais detalhados, exemplificados, inclusive com esquemas, imagens,
no nosso passo a passo em PDF. Antes do quarto passo, uma observação. Às vezes, eu tenho isenção parcial, como ocorre na redução de base de cálculo. A redução de base de cálculo é uma espécie de isenção parcial. Quando eu tenho redução de base de cálculo, ou da alíquota, ou isenção parcial, seja lá o que for, eu tenho estorno também. Só que o estorno vai ser proporcional, tá? Então, a gente tem um bônus aí sobre o cálculo do estorno proporcional. O professor Dimas ensina você direitinho quando e como tem que fazer o cálculo do estorno proporcional. Isso está num material em PDF para você. E aí, eu passo para o quarto passo. Calculado o estorno, que é mais difícil, né? Quando temos bens fungíveis e insumos que eu não consigo identificar onde que foram utilizados, aí eu passo para a emissão do documento fiscal, quando a legislação exige, e, por fim, para o lançamento do estorno no RAICNIS. Antes de eu lançar o estorno no RAICNIS, nós temos 4 passos. O estorno, o lançamento do estorno no RAICNIS, no livro de registro de apuração, é apenas o 5º passo. Mas todos esses passos estão detalhados para vocês. Todos esses passos você poderá acompanhar no vídeo animado ilustrado, no passo a passo, nos bônus. Tem muito conteúdo para você ainda nesse módulo. O módulo não se restringe à videoaula. Não deixe de ver todos os conteúdos. Então é isso aí. Fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso módulo 4. Tchau, tchau.